O texto para a mensagem de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34, onde lemos: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, pregaram-no no madeiro, ao lado dos criminosos, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esta é as primeiras palavras que Jesus proferiu quando estava morrendo ali no local onde chamam de caveira ou calvário. Imaginem comigo a cena. 3 pessoas pregadas no madeiro. No meio está o Senhor Jesus, ao lado direito um ladrão e ao lado esquerdo outro ladrão. Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Veio a este mundo para buscar pecadores. Viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu no meio de 2 malfeitores. Agora, você consegue fazer um quadro mental, imaginar Jesus pregado no madeiro, ali, na hora da agonia? Quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ele tem a dizer. Naquele dia, Jesus pronunciou algumas frases. A primeira, a quarta e a última são orações que ele dirigiu ao seu Pai. Ele orou, mantendo assim uma comum união com aquele de quem veio toda a sua força para poder viver uma vida vitoriosa nesta terra. Ele começou o seu ministério em oração e Jesus terminou o seu ministério também em oração. Meu amigo, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nessa vida se não aprender a viver como Jesus, dependendo constantemente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo a força do Pai, do nosso Pai Celestial. Sabem por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nesta terra? Não porque ele era filho de Deus, não. Jesus não usava poderes divinos sem o consentimento do seu Pai. Ele aprendeu a viver uma vida dependente do seu Pai. Aí estava o segredo de sua vitória. Sabe por que nós, às vezes, vivemos vidas derrotadas? Porque não aprendemos a depender de Deus, assim como Jesus fazia. Agora, meus queridos, tentem fazer um quadro mental daquela situação. Jesus tinha uma coroa de espinhos furando o seu rosto, a sua cabeça. Mas isso não impedia Jesus de enxergar o amor de seu Pai. Suas mãos estavam pregadas. Ele não podia mais curar pessoas, mas ele podia orar. Os pés de Jesus também estavam pregados. Ele não podia mais andar para alcançar os pecadores, mas isso não o impedia de orar. Seus discípulos, em um momento, o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar seus discípulos, mas isso não o impedia de orar. Meus queridos, às vezes, quando surgem dificuldades em nossa vida, quando perdemos um emprego, ou quando um filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos assalta é o fato de que talvez Deus nos tenha abandonado, talvez Deus tenha esquecido de nós. Jesus, no meio do sofrimento, daquela dor, daquela agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado e sangrando, não permitiu que nada o impedisse de saber que o seu Pai no céu o amava e que olhava para ele. Ele tinha certeza disso, por isso ele orava.
Será que neste momento eu estou falando com alguém que está desempregado há muito tempo? Então eu te pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de Deus, do nosso Pai, apesar de estar passando necessidade? Será que eu estou falando neste momento com alguém condenado à morte pela ciência médica? Sua enfermidade não tem cura, não tem mais remédio? Então eu te pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de Deus, de seu Pai no céu, apesar da ciência médica dizer que não há mais remédio para você? Os seus amigos te rejeitaram? Você foi traído pelas pessoas que mais amava? Todo mundo o abandonou? Sente-se solitário? E apesar de tudo isso, você é capaz de enxergar o rosto do Pai no céu, olhando para você? Jesus fez isso lá no Calvário, sem amigos, abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, morto injustamente, ferido, em agonia. Mesmo assim, ele era capaz de orar. Era como se ele dissesse: Pai, está difícil, está tudo escuro, está doendo muito, mas eu sei que tu estás me vendo, eu sei que estás aí, e eu sei que está olhando por mim. Somos capazes de fazer isso? Você é capaz de fazer isso no momento de dor? De saber que Deus está vendo o seu sofrimento? Bem, vamos pensar agora num outro aspecto do texto bíblico que lemos. Na hora da agonia, Jesus clamou ao seu Pai. Mas ele não fez isso pedindo ajuda. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para orar e pediria a Deus que lhe devolvesse a saúde, não é verdade? Se você estivesse desempregado, oraria a Deus pedindo que lhe desse um novo emprego, não faria? E se você estivesse na prisão, com certeza pediria que Deus lhe devolvesse a liberdade. Mas aí estava Jesus, cravado naquele madeiro. Sua primeira palavra podia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma minha dor. Ou assim como o apóstolo Pedro, quando estava se afundando, Jesus poderia ter dito: Senhor, salva-me. Não, mas na hora da agonia, Jesus não ora por ele. Ele ora pelos outros. E nem é pelos seus amigos, ou pelos seus familiares, ou por cidadãos bons. Não. Sabe por quem Jesus ora? Jesus ora pelos seus inimigos. Por aquele que esbofeteou a sua face, por aquele que pregou as suas mãos e seus pés, por aquele que cuspiu em seu rosto, por aquele outro que colocou a coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhes perdoe. Ah, meu amigo, naquele dia no Calvário, pregado naquele madeiro, morrendo aos poucos, Jesus viveu o que pregou. No Sermão do Monte, ele ensinou: perdoai os vossos inimigos. E naquele madeiro, com pregos em suas mãos e pés, com espinhos cravados em sua cabeça, Jesus viveu sua mensagem, viveu o que pregou, saiu da teologia, da beleza das palavras e entra na realidade do perdão, entrou na prática daquilo que ele pregou. Agora eu te pergunto, você é capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez, se você está vivendo bem, com um bom saldo no banco, com boa saúde, com toda a família unida, bem, nessas circunstâncias talvez você até se anime em orar pelos seus inimigos. Mas condenado à morte por um câncer, sem um centavo no seu bolso,
com a família feita em pedaços e todo mundo contra você, você é capaz de orar pelos seus inimigos? Você é alguém capaz de perdoar alguém que lhe fez mal no passado? Olha, eu vou mencionar agora por que é necessário perdoar. Embora perdoar não seja sempre fácil. Ali, naquele madeiro, Jesus estava sofrendo. O sangue levava sua vida gota a gota. Abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado e insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, Jesus experimentava um sofrimento mental, físico e espiritual profundo. E se ele abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, o seu sofrimento seria maior. Então, ao perdoar, Jesus não somente estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava também aliviando a sua própria dor. E sabem por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. É isto que você tem que colocar em sua mente. Se por algum motivo você não é capaz de perdoar alguém que o traiu, que o machucou, que fez algo que marcou terrivelmente sua vida, se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza você não tem paz. Você vive um terror cada vez que você vê essa pessoa. Seu espírito se envenena. Você pode estar vivendo um momento feliz na sua vida, mas quando aparece aquela pessoa, ela acaba com o seu dia. Mas você sabia que a outra pessoa não está nem aí, não está nem ligando para o que você sente ou deixa de sentir? O único que está sofrendo é você. Então, meu querido, quando você perdoar, ele não ganha nada, mas você expulsa o veneno da sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro sem sentir mais mágoa nem rancor, então você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão, não a que recebe. Então eu te pergunto mais uma vez: você já perdoou? Perdoou quem lhe fez mal? É capaz de perdoar? Eu estou falando com você, marido ou esposa que foi traída. Ou você, que tem um pai que nunca te reconheceu como filho. Ou você, pai, cujo filho jogou seu nome na lama. Você que tem um grande amigo que te traiu. Você consegue perdoar? Ou, porventura, seu coração é um depósito de lixo que só prejudica você? Olha, no dia de hoje, pense em Jesus Cristo lá no Gólgota ou no Calvário, morrendo aos poucos e mesmo assim, orando por aqueles que o pregaram naquele madeiro. Você é capaz de perdoar assim? Reflita sobre isso no dia de hoje. Perdoe sempre, pois se as mágoas entrarem pelas portas da frente, a felicidade sairá pelas portas dos fundos. Perdoar, além de ser divino, é prova de sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que encha seu coração desse sentimento lindo chamado perdão e que você possa ser assim muito mais feliz e tendo paz em seu coração. Um bom dia para você.